Olá você, olá internauta que nos assiste aqui no Conjuntura Atual. Estamos de volta após uma semana aqui para falar de política, né, que é o assunto que está dominando todas as mentes e corações nos últimos meses. E ao meu lado, aqui do outro lado da tela, estão Paulo Maneira e Luiz Fernando Lima. Olá, rapazes, como vão? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja nos assistindo. Estamos aqui já de volta a Salvador, já não estou mais em Brasília, já fiz aquele caminhozinho longo, mas cheguei, tá tudo certinho. Olá, E aí, você. Luiz? Tudo jóia, Paulo, Gabriel, é você que nos escuta, nos ouve, nos vê, né? Tem muita coisa para discutir aí, restando 11 dias para a eleição. Exatamente. E, olha, eu quero deixar um recado para você que nos assiste aqui no Conjuntura Atual. Primeiro, antes de deixar o recado, fazer um agradecimento a todos vocês que estão nos seguindo, que estão assistindo o nosso conteúdo, que estão marcando aí com o joinha. Já vi que muita gente tem gostado do que tem visto por aqui. Nosso número de seguidores tem crescido bastante, as nossas visualizações também. E eu reforço aqui o convite para que ative o sininho das notificações, siga o nosso canal, se é que você recebeu esse link por alguma plataforma, ou de WhatsApp, ou de Telegram, e encaminhe para os amigos, compartilhe. Além de tudo, também acesse o nosso canal no Spotify, onde você pode ouvir também dentro do seu carro, na academia, em qualquer outro lugar, saber as novidades aqui do Conjuntura Atual, comigo, Gabriel Carvalho, com Paulo Maneira e também com Luiz Fernando Lima. Hoje, na verdade, ontem, né, tivemos aí uma pesquisa, né, do IPESP, de novo, isso aí, IPESP, e que marcava 53 para o ex-presidente Lula, 47 para o presidente Jair Bolsonaro. Os ânimos estão acirrados, nada decidido, embora haja um grande número de pessoas que já definiram quem é o seu candidato, mas o jogo continua aberto aí no plano nacional, não é isso? Com certeza, Gabriel. É uma diferença muito pequena, embora seja representativa. Se nós imaginarmos que 1% de votos no nacional dá em torno de 1,5 milhão de votos, né? Numa conta rápida, aí você tem uma diferença grande, maior do que a do primeiro turno, que foram de 6 milhões de votos, né? São 4 pontos percentuais, aproximadamente, né? Dá mais ou menos isso. Outra coisa interessante dessa pesquisa é que Sudeste, que é o Paulo vai falar um pouco mais sobre isso, que escreveu um artigo sobre o assunto, se de fato tem poder para decidir a eleição ou não, ele vai se aprofundar, os números se mantiveram um pouco estáveis, né? Então, assim, se tem 46 a 44, esses 2 pontos percentuais aí não tem impactado de forma preponderante, pelo menos nas intenções de votos no momento. Aqui no Nordeste, 65-29 para o ex-presidente Lula, e no Sul, Bolsonaro abriu 18 pontos, isso é emblemático, embora quantitativamente não seja em números reais de votos tão significativo, porque é um colégio eleitoral menor, e nos Norte e Centro-Oeste, que se tabula junto, são 6% a diferença de Bolsonaro. Então, a gente tem esse material, esse desenho aí, né? A IFESP também avaliou os votos entre os católicos e evangélicos, mais ou menos estável, perdeu para cá, ganhou um pouquinho para lá, mas nada muito abismal, né? Não houve nenhum tipo de mudança exagerada que tenha sido capturada pelos levantamentos nesse momento, né? Restando aí 11 dias para a realização das eleições, segundo turno, né? Então, na última semana, tivemos aí assuntos polêmicos, né, com relação à associação do presidente à pedofilia, associação do ex-presidente Lula a facções criminosas, e a semana foi bastante agitada, e no início desta semana, uma confusão lá, um tiroteio na passagem do candidato Tarcísio ao governo de São Paulo, por uma das principais comunidades lá da capital paulista. Até que ponto, Paulo, isso influencia diretamente no eleitorado? Gabriel, acho que a maior preocupação hoje
das campanhas é fazer com que o eleitor saia de casa para votar, né? Esse é o maior problema. Eu acho que a abstenção vai ser maior do que o primeiro turno, sim. Você precisa compreendermos, vamos compreender que no dia 28 vai ter um feriado do servidor público. Então, o servidor público, que é um público que vota mais no Lula, né? Em Brasília, Bolsonaro teve esse público, mas naturalmente o Brasil todo, esse eleitor é de Lula. E no dia 2 também de novembro, você tem outro feriado, que é o de finados. Então você tem um feriado prolongado aí que vai do dia 28 até o dia 2. Se você levar em consideração que quem vai viajar ao feriado tem um poder aquisitivo maior, esse também eleitor é de Bolsonaro. Então as campanhas estão com a mão na cabeça. Porque hoje Aqui na a Bahia, preocupação... inclusive, o governo do estado alterou esse feriado aí, jogou lá para frente, para perto de 15 de novembro, temendo justamente esse fenômeno aí da abstenção. Vão tentar evitar, né? Vão tentar evitar. Porque são campanhas mornas, você não tem um candidato hoje para convencer. Eu acho que tá pegando, né? Eu não vejo motivação para que você tenha que esse eleitor saia de casa para votar. Quem não foi votar no primeiro turno, eu acredito que não vá no segundo turno. E talvez quem tenha votado numa Simone Tebet, num Ciro Gomes da vida, também não vão ter motivação para fazer. Existe sim um público feroz e fiel a Lula e a Bolsonaro. Esses sim estão brigando, estão degladiando. As campanhas é só isso. É mais do mesmo. É um bate no outro, um bate no outro. Esse ponto fica... Esses 5 pontos percentuais, esses 8 pontos percentuais, um para o outro, oscilando. E a campanha está nessa briga. Vamos ver o que vai acontecer daqui para lá. Eu não consigo entender... acusar o Lula de alguma coisa, acusar o Bolsonaro de alguma coisa. Chegou um momento que tem tanta informação que 1, 2, 3 fake news por dia, você já não acredita mais nada, cara. O telefone toca, você está duvidando da cor da grama, cara. A grama é verde. Tem gente que já está duvidando da cor da grama. Olha para o céu e fala, será que isso aqui é azul mesmo? Então, assim, tá difícil. Tá um negócio chato. São 11 dias aí que ainda tem pela frente. Campanha... Acredito que não tem mais como piorar, né? A não ser que tenha alguma coisa fantástica, que aconteça alguma coisa fantástica ou trágica, infelizmente, pode mudar o cenário. Se não, é o que está acontecendo e o cenário do primeiro turno se repete, tanto nacionalmente quanto estadualmente. Para mim, a minha leitura é essa. Você trouxe aí a baila aqui no Conjuntura, essa questão da abstenção. Vale a pena lembrar também que nessa eleição de segundo turno não tem eleição de deputado, né? Deputado estadual e deputado federal, que tem muito apelo, embora seja proibida por lei, da tal boca de urna. E isso aí desmotiva alguns agentes, né, do voto, que são as pessoas normais, a querer exercer a sua cidadania lá. Eu estive aí pelo interior do estado no final de semana e conversei com uma comerciante local. Ela me disse, parecia um carnaval, primeiro turno da eleição, vendi mais cerveja, vendi mais churrasco, mas eu sei que dessa vez não vou vender tanto, porque não tem mais deputado pagando boca de urna. Então, será que isso pode refletir também no comparecimento? Infelizmente, enquanto existir a fome, a miséria, a pobreza, vai ter boca de urna. Eu acho que nem isso, viu? Eu acho que nem precisa disso, viu, Paulo? Nem a boca de urna, eu acho que ela vai além desse cenário de miserável, né? de terra arrasada, de que até aquelas pessoas que têm alguma condição social que, em tese, não precisam daquilo, estão sendo beneficiadas, ou pelo menos... Não existe corrupção sem o corruptor e sem quem recebe, né? E elas estão todos envolvidos, né? Até porque é uma festa, né? Essa questão da boca de urna também. Boca de urna, muitas vezes, é aquela coisa do meu nome não é Johnny, né? O cara recebe aquela grana ali na boca de urna e toma no primeiro bar da esquina, né? Faz um churrasquinho ali, não é nem para dizer... O Gabriel falou, a comerciante disse que vendeu cerveja. Exatamente, não é aquela coisa de que vou enriquecer, não, vou trocar o telhado da casa, pagar a luz do condomínio. Isso, ao longo da campanha, a gente ouve muita gente falando, né? Mas, inclusive, no interior, durante... E bairros periféricos, aí sim, durante... as eleições municipais, sobretudo, né? Vereador, prefeito, mas para deputados e majoritários também tem.
né? Governo, presidente. Mas... Eu tenho um caso interessante, de uma campanha que eu fiz, o candidato chegava lá e cavava poço artesiano. O cara cavava poço artesiano em todas as casas. Vamos lá, tem água não, vamos levar um poço artesiano. Aí o adversário foi mais inteligente. Depois do poço artesiano, o cara quer o quê? A caixa d'água. Mais barato. O cara terminava o poço artesiano, ele mapeava, chegava lá, dava caixa d'água. Quem ganhou o voto? A caixa d'água, rapaz. Pegou o poço artesiano, até saber o dinheiro foi de graça os dois, pô. Mas foi o último que passou lá. Foi o último. É difícil, mas o É povo, difícil, é complicado, o retrato do povo é isso. O retrato do povo, de fato, é isso. Agora sim, tem uma coisa... É isso aí que acontece. O que tem vira uma coisa... voto, infelizmente, é isso. Uma coisa interessante que você falou, em 2022, 20,9% de abstenção, mais ou menos a mesma coisa de 2018, foi 20,3%, 2014, 19,4%, 2010, 18,2%, 2006, 16%, 2002, 17%, 98%, 21%. Para a gente ter mais ou menos um mapa aí de como ficaram as abstenções ao longo das últimas eleições. 32 milhões de pessoas deixaram de votar nesse primeiro turno, aí, mais ou menos. É gente como quer, viu? Formava uma terceira via aí. Formava uma terceira via. 51 milhões, né? Foi a quantidade de votos que o Bolsonaro teve, se eu não me engano, não é isso? Então, é significativo, é mais da metade, né? Do que o segundo colocado teve. Decide a eleição. Que tá abrindo mão, né? Faz parte, pessoas. Eu acho que tem de tudo. Eu não sou defensor voraz do voto obrigatório, não, cara. Eu acho que se a pessoa não se sente bem, não quer votar, ela não deve votar. Isso pode ser discutido com profundidade, eu sei. O problema é a pessoa ser assediada a não votar ou não ter condições financeiras de ir votar ou condições logísticas de ir votar, é a pessoa querer exercer o seu direito democrático e não conseguir. Isso é algo que a gente precisa observar, como a gente vê muita gente falando aí, ainda num espectro que carece de comprovação, né, e de a justiça chegar junto e ter capacidade de chegar junto, de título e identidade que são recolhidas para que a pessoa não vai votar, ameaça, não pode sair de casa, então você tem casos onde a milícia atua, ou onde facções criminosas atuam, que eles ameaçam os moradores para que não saiam de casas para votar, você tem cidades que não disponibilizam transporte público para que as pessoas votem, você tem casos de que igrejas e templos religiosos seguram os seus fiéis para que eles não votem, então esses casos são graves, mas o cidadão, em suas plenas faculdades mentais, e no seu direito constitucional resolve não votar em ninguém porque não se sente representado por ninguém, legal, velho, não vá. Vai lá e justifica, vai lá e paga a sua multa, toca o barco, vamos nessa. Queria saber de vocês, já que a gente tá... Hoje, se a pessoa não estiver perto da zona eleitoral, ela vai só no celular e no próprio celular, no aplicativo, ela justifica, cara. É isso, é só cacuete de jornalista velho. Ainda nesse assunto de votar ou não votar, essa questão de ser facultativo ou obrigatório, o Supremo Tribunal Federal hoje autorizou que prefeituras façam o transporte de eleitores durante o pleito, né? Queria saber o que é que vocês pensam a respeito disso, sobre essa questão. As prefeituras vão agir de forma republicana ou vão agir de forma eleitoral? O que é que vocês pensam? Eu acho que isso tinha que ser a regra. Aquilo que o Luiz falou, você tem que facilitar para que todo mundo vá votar. O momento é único, é o momento mágico da democracia. A gente precisa entender a eleição. A eleição é uma coisa fantástica. É o único momento em que todo mundo é igual, cara. O cara sai de lá, de onde for, ele tem o mesmo voto, o mesmo peso de voto do presidente da República ou do ex-presidente da República. O valor é a mesma coisa. É fantástico, ele é mágico. Cara, aí você tem essa dificuldade, me segura o título, me venda seu voto, portanto, estraga, cara. O ser humano estraga a democracia. O modelo não é ruim, não. O problema é a execução. O modelo é fantástico. A execução, pronto, é isso aí. Cara, se você imaginar que, olha só como é interessante isso, a prefeitura ter as condições de levar o eleitor até a sua zona eleitoral é um princípio básico que deve ser assegurado por lei de fato. Aí você para analisar
que boa parte dessas prefeituras foram beneficiadas pelo orçamento secreto. Quando o ônibus que foi comprado através da emenda do relator for na zona rural de um determinado distrito para buscar o eleitor, ele vai buscar esse eleitor para votar em quem? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Ele vai levar o eleitor para votar em quem o eleitor quer? Ou ele vai condicionar aquele voto ao eleitor ou vai tentar burlar o regramento? Esse é o cuidado que a gente precisa ter na fiscalização do exercício da democracia. Vou mais além. Difícil a gente conseguir. Vou mais além, Luiz. Daqui a 2 anos você tem eleição de prefeito. Sim. As prefeituras vão fazer isso. Então, imagina um prefeito que sabe que ele está bem em um bairro, ele pode dar transporte a todo mundo. Um distrito, um bairro. Ou o contrário. O contrário. Pode furar o pneu do ônibus que leva o pessoal do distrito e bota contra. De repente fura. De repente ele bota um ônibus quebrado, que vai quebrar no meio do caminho e vai... Eu não vou lembrar aqui, mas eu vou buscar aqui enquanto a gente fala, mas o Josias Gomes perdeu a eleição, que foi ex-secretário de Relações Institucionais, de Agricultura do governo estadual, por 17, 20 votos. Isso aí. 17. Foram cara 17 que era um homem votos. forte do governo, né? Mas foram 17 votos. Um ônibus cabe mais gente do que o que faltou a ele de voto. No caso dele, uma Topic resolvia. Uma Topic. E se ele tirou no caso dele, se fosse lá na se ele tirou de quem estava na frente dele, não são 17, são 9 votos. São 9, exatamente. Se ele tirava do da frente, se ele tirou do da frente. O golzinho de meu pai lá na década de 90 cabia mais gente do que faltou de voto para ele, para a gente ir jogar bola. Entendeu? É um negócio assim que, de fato, cada voto vale. Às vezes a gente fica, quando vê esses números vultosos, a gente não imagina que um voto pode fazer diferença. Luizinho Sobral, se eu não me engano, tem umas 2 eleições também, que foi ex-prefeito de Irecê, perdeu uma eleição por 23 votos. 23. Tem casos aí de 2, 3 votos. Eu já vi eleição empatar e entrar o mais velho. Entrar o mais velho, exatamente. Eleição empata, entra o mais velho. Pior é o cara que vai votar com a família numa mesma zona eleitoral, quando ele computa o voto lá, só tem o dele. Agora, voltando à eleição presidencial. Tem se ouvido falar muita coisa aí na imprensa, fake news para lá, fake news para cá, mas o Paulo até falou agora aqui no início do nosso programa de que já houve uma estagnação, né? Já tem certo tipo de conteúdo que não ocupa nem as mentes nem os corações do eleitor brasileiro. Mas, Luiz, diante de sua experiência acompanhando diversas eleições por aí, eu queria saber eu falar da eleição presidencial, que hoje está mais animada do que a eleição local. A gente já aqui no Conjuntura vai falar sobre ela também. Mas o que as campanhas em si, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, devem fazer agora nessa reta final para poder garantir que seus candidatos sejam eleitos? Gabriel, eu queria... É difícil, não existe fórmula mágica, né? Tem cara muito mais qualificado e ganhando muito mais dinheiro do que eu para pensar nisso, velho. Mas, assim, sendo bem honesto com você, eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, e aí mais do que cada campanha tem que falar, aí eu vou fazer a reflexão enquanto jornalista e cidadão, né? A gente não pode normalizar determinadas coisas. Eu lembro também, aí remetendo à década de 90, como teve essa proliferação aí de programas sanguinários, né? Popularescos, em que a gente falava da banalização da violência, né? Então, se colocaria tanta violência num horário de meio-dia na televisão que as pessoas deixariam de ser impactadas com aquela violência. Mas tem determinadas coisas que a gente não pode deixar passar à revelia. A gente tem que tomar cuidado porque nosso centro de civilização está sendo questionado todos os dias. A campanha tem limite, né? Não vale tudo. Embora o TRE e o Superior Tribunal Eleitoral, TSE, na verdade, esteja emparedado, o fato concreto é que campanha também tem regramento. Então, assim, não pode tudo, e está um vale tudo que é muito ruim, e isso reflete no comportamento do cidadão que se sente autorizado pelas autoridades, né? Pelo comportamento das autoridades, eles se sentem autorizados a cometer os maiores impropérios que a gente pode imaginar.
Então, eu queria alertar para duas coisas que, a despeito de predileções políticas, são muito graves e é preciso de reparação. Dizer que passar por meninas de 14, 15 anos e sentir clima não é uma coisa que pode ser naturalizada, como a Michelle Bolsonaro tentou dizer. Ele fala coisas assim. Não, amiga, não fala. Não pode. Está errado. E as agências de checagem fizeram esse mapeamento e ele nunca falou em live nenhuma. Não, pintou o clima em outra situação. Inacreditável, assim, desculpa, eu não estou dizendo que ele é pedófilo, que ele queria fazer qualquer coisa sexual com as meninas, mas a conotação foi sexual e não se pode se referir a meninas de 14, 15 anos desse jeito. Não se pode, está errado. Vá lá e se retrate, amigo. Vá lá e peça desculpa. Aí eu pego a petição contra Janones que o PP impetrou lá na Câmara para pedir a cassação do Janones e eles colocam lá que o presidente claramente está dizendo que isso é porque as meninas estavam se prostituindo. Mentira também. Não pode pegar uma menina só porque ela veio da Venezuela em condições subhumanas e está num projeto social e dizer que ela está se prostituindo. Isso é sério, isso é grave. Não pode ser normalizado. Quem convive numa sociedade como a gente convive não pode normalizar esse tipo de coisa. Não se pode normalizar achar que porque um cara está na favela, ele é ladrão, ele é bandido. E aí eu estou trazendo esses últimos exemplos e, coincidentemente, esses exemplos são da campanha de Bolsonaro contra Lula, mas eu gostaria de não me restringir a isso, porque isso não pode acontecer. Quando o PT escala o Janones e aquela outra, Patrícia Lely, se eu não me engano, também, que é uma blogueira, que também faz esse tipo de abordagem nas redes sociais para poder combater fake news com fake news, esse tipo de coisa, eu acho isso extremamente contraproducente. Para onde a gente está caminhando? A gente já está indo para um lance que a molecada hoje de 14, 15, 16 anos chega com uma informação para você. Você ouviu onde? Eu vi no TikTok. Mas sim, quem disse? É o cara lá que tem 1.000 seguidores. Espera aí, velho. Veio Luiz, da onde isso? Luiz, assim, ó, até a eleição passada, 2018, ainda tinha isso, tá? Você tem a campanha contra a campanha. Quem faz campanha entende. Você tem a contra-campanha, que é exatamente quem faz isso. Sim. Dentro do universo de campanha, essas pessoas nem existiam. Isso antigamente, essas pessoas nem existiam, as pessoas tinham vergonha de falar isso. Hoje, a contra-campanha é o núcleo duro de todas as campanhas. Pois é. Isso é que não pode. Isso... Essa banalização, essa ridicularização da coisa. Porque, assim, cadê o profissionalismo? Onde é que está? Tipo assim, pensar campanha. Você não tem mais isso. Hoje, assim, ó, é quem ataca mais, que tem o poder de persuadir, de inventar essa fake news, de procurar um recorte do cara lá e fazer. É grave em duas coisas. Porque, assim, primeiro, o pensar estrategicamente a campanha está direcionado para isso. Então, os estrategistas estão produzindo nesse sentido. Não é mais a banda B. Não é mandar para a banda B aquela coisa apócrifa que vai circular. Não, é a campanha que faz. Está pensando nisso. A campanha oficial, virou oficial. A não oficial virou... A oficiosa virou oficial. É núcleo duro. E o ponto 2, que é tão grave quanto... A população se interessa mais por isso do que pela política em si. Então, quando a gente ouve... a gente ouve, não, faltou proposta no debate. A proposta do debate vai fazer o debate flopar. Pode ter certeza. O que será destacado no debate é aquela enquadrada, né? É o meme, é a piada, é o modelo CQC. Né? É o modelo CQC de se fazer o corte para reproduzir nas redes sociais. É constranger o adversário. Não é constranger com conteúdo, é constranger com qualquer coisa. O conteúdo deixa de ser importante. E a gente precisa refletir sobre isso, porque, assim, por exemplo, a gente está fazendo um programa aqui, está fazendo um podcast, discutindo coisas, trazendo elementos, estudando, trabalhando, ralando pra caramba, mas, de repente, não é isso que as pessoas estão interessadas. É mais legal a gente fazer outro tipo de coisa, vai dar mais resultado, vai monetizar melhor. Então, assim, é perigoso isso, e as campanhas estão enveredando para isso. Como é que se governa com meme? Essa é a questão. Vai haver frustração, porque os problemas reais não se resolvem com meme. O emprego não se resolve com meme, a inflação não se resolve com meme, a gasolina não fica mais barata com meme, o gás de cozinha não fica mais barato, a violência não se resolve com meme, a sacanagem não se resolve com meme. Então, se a gente está pautando o meme na campanha, a gente espera o quê do governo?
coisas para se refletir, né? Ficou chato, ficou maçante, mas eu estou bem preocupado com isso, a despeito de quem ganha a eleição. O que vem de lá vai ser um país dividido, porque a gente já viu que 5% para um lado ou para o outro é dividido, e muita gente esperando enquadramento, meme para cá, meme para lá, constrangimento para cá, constrangimento para lá, né? Enfim, eu estou bem preocupado com isso. Agora, a solução para resolver isso em 11 dias, eu realmente não tenho isso na cartola. Tem que acontecer alguma coisa mágica, alguma coisa diferente, maravilhosa, para o bem ou para o mal, para mudar esse cenário. Porque senão é isso. Agora, como a internet é um campo de ninguém, como a gente bem observou aqui, o Luiz discorreu bastante sobre isso, já está aí, diversas teorias de conspiração, de que vão surgir operações da Polícia Federal a fim de que Bolsonaro vire a eleição, de que vão surgir escândalos também. Mas agora nós vamos passar para a eleição local, para a eleição regional, a eleição da Bahia, que é ACM Neto versus Jerônimo Rodrigues. Nas últimas semanas, o que aconteceu aí foi que o Jerônimo recebeu diversas adesões de prefeitos, ex-prefeitos, pessoas que estavam do lado de ACM Neto, que, por sua vez, centrou fogo aí na sua campanha em atacar mais o adversário e, principalmente, atacar sua ausência nos debates de televisão, já que o Jerônimo negou aí pelo menos 2 debates nas últimas 2 semanas. Embora eu acredite que a eleição local esteja menos efervescente, digamos assim, que a eleição nacional, ainda também não há nada decidido, né, Minos? Vai lá, Paulinho, eu falei bastante. Eu ia perguntar, está acontecendo campanha? Eu vim de Brasília. O bicho estava pegando lá, campanha para tudo quanto é canto, bandeiraço, confusão, agonia. Chega aqui, eu não vi nada. Se eu não ligar a TV, para mim não está nem acontecendo nada. É duro, é difícil. Você, para poder achar alguma coisa, você tem que ir atrás. Então, assim, imagina para o eleitor, que eu falei, está desacreditado, desgostoso com o processo de eleição, ele é obrigado a ir atrás de um perfil, seja de Jerônimo, seja de Neto. Neto mudou totalmente o discurso depois do segundo turno, depois do resultado. Você vê uma campanha totalmente diferente. Agora, ele lembrou que tem um adversário. Campanha é isso, tem que ter adversário. Né? Ninguém faz campanha sozinho. Ele percebeu isso para esse segundo turno. Temos uma campanha acontecendo, mas ela está, não vou dizer morna, está fria, gente. Na Bahia, o processo está frio. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que está por vir. Existe, tá? Você vê o ritmo de Neto diminuiu muito. Essa questão do Jerônimo não ir para os debates, que seria um momento que você teria essa campanha pegando fogo, que é o que está acontecendo na campanha nacional, que é o fogo onde a coisa acontece, a confusão, a briga, o debate, o embate entre os candidatos, por mais que não tenha proposta, mas você vê a coisa acontecendo. E a campanha está aí, se fazendo de conta. Né? Neto, por um lado, Jerônimo encostado na gordura dele, esperando não derreter o que ele tem de gordura, que eu acho que tem uma boa gordura para poder queimar aí até o dia 30 e ganhar a eleição. Então, a mesma situação nacional, a gente está na situação local, a menos que não aconteça nada de extraordinário, a menos que você não tenha o debate da Globo, que Neto não fugiu no primeiro turno, se Jerônimo não fugir no segundo, isso definir de alguma forma. Acredito que Jerônimo, se não estiver pensando em ir para o debate, que ele vá pelo menos no da Globo, e esteja se preparando para isso, para esse momento, que foi o que Neto fez. Neto derreteu por não ir aos debates. Neto derreteu porque sofreu vários ataques. Jerônimo está inverteu o jogo. A campanha agora você tem ataque com Jerônimo, as coisas acontecendo na campanha de Jerônimo tentando se defender e Jerônimo se esquivando do mesmo jeito que Neto fez o primeiro turno todo. O que Neto fez em 45 dias, Jerônimo está fazendo agora nesses 30 de segundo turno. Então, inverteu o jogo. Neto estava na dianteira, na cabeça das pesquisas, na cabeça, no cenário que estava sendo desenhado, e hoje você inverte esse papel. A questão é, será que o que Neto
sofreu em 45 dias, Jerônimo sofrendo em 30, dá o quê? Qual o resultado que vai dar isso? Eu acho que vai ser alguma coisa bem apertada, acredito eu, se Jerônimo continuar derretendo como está, se a fórmula que está acontecendo dele se omitir, dele se esconder e de estar fazendo uma campanha bem intimista, os dois estão fazendo uma campanha bem intimista, Neto está aparecendo um pouco mais porque está indo para os debates, que não está existindo debate, que está virando uma entrevista. Então é onde ele está aparecendo mais, mas isso é uma coisa que a gente consome. Isso é uma coisa que o público geral consome. Aí eu provoco vocês no seguinte, como a gente falou aqui mais cedo, o público gosta de ver o sangue escorrer, né? Essa lógica sensacionalista. Uma entrevista de televisão, creio eu, para quem é público de um modo geral, não agrega muito. Eu acho que o Assemineto perde um pouco com essas ausências do Jerônimo, justamente porque ele está virando um monólogo no que ele teria de melhor apresentar, que seria um debate, um confronto entre o Assemineto e o Jerônimo. O Assemineto levaria certa vantagem por ser já candidato majoritário já há alguns anos, por ter intimidade com as câmeras, já estar habituado a participar desse tipo de programação e por ter os números da sua prefeitura todos na cabeça, de ter todas essas retóricas que ficam favoráveis à sua presença em qualquer debate. O Jerônimo, por outro lado, eu acho que a campanha, sabendo disso, eles devem ter feito algum cálculo de que, embora haja um certo derretimento, é um derretimento calculado e que pode ser menor do que uma possível participação e derrota, vamos dizer assim, entre aspas, no debate. Que eu acho que um debate não ganha eleição, mas perde eleição. Exatamente. Eu lembro de Nelson Pellegrino, né? Eu vou só para tentar aqui organizar minhas ideias. Primeiro, debate. Neto deu grande argumento para Jerônimo quando estava surfando em bons resultados em pesquisa de intenção de votos, se recusou aí nos debates iniciais, indo só para a TV Bahia. O argumento está posto, embora a claque de Neto agora chame Jerônimo de fujão, alegue que ele não vai, e bote nas redes sociais e distribua nos WhatsApp e use todo tipo de mecanismo para poder divulgar isso. Bate fofo. Até agora não sei se desidrata Jerônimo, não vejo isso. Até porque nas entrevistas que Neto deu, por exemplo, quando a gente pega, seria o debate da Band ontem, aí o que virou o debate da Band virou uma entrevista. Quando você vê a entrevista, é a mesma coisa que ele vem falando desde o primeiro turno. Então, assim, foi um péssimo secretário, eu fui o melhor prefeito. Então, assim, não tem elemento novo. O elemento novo é que ele não foi para o debate. Né? Então, assim, esse é o ponto 1. Ponto 2. Neto chamou todo mundo logo depois do primeiro turno, tomaram o baque, ficaram de ressaca, reuniu a tropa toda e definiram a estratégia. Qual é a estratégia de Neto desde o dia 4 de outubro? Né? Dia 2 foi a eleição, dia 3 a ressaca, dia 4 todo mundo se reuniu. Que é o que a gente falava aqui um pouquinho antes nos bastidores. A única forma que Neto tem de penetrar esse terreno, né, bastante impermeável do 13-13 é dizer o seguinte: Jerônimo é um candidato que diz e deposita todas as suas fichas na vitória de Lula. Então, Jerônimo e Lula, Lula e Jerônimo, beleza? Se Lula perder a eleição, Jerônimo governa? Porque Neto governa com qualquer um. Jerônimo governa com o Bolsonaro? Porque Lula não vai descer para ser governador da Bahia se perder a eleição presidencial. Então, eles estão tentando, como naquele filme de Christopher Nolan, né, A Origem, botar a semente de uma ideia na cabeça do cidadão baiano. É difícil você fazer mas isso. Aí é isso que eu ia dizer. Aí pode entrar um personagem Rui Costa e dizer: não, eu governei com o Bolsonaro e estou aqui aprovado. Mas Rui Costa é Rui Costa. E só que para isso... para isso você precisa da viabilidade da campanha de Bolsonaro, que perfeito. Ainda não existe. Aí entra outra história, que é o que eu ia concluir. Dito isso, pensar dessa estratégia, o que acontece? Todo mundo que ainda está com Neto começa a fazer campanha para Bolsonaro na Bahia.
Então, você vê gente que até a eleição de deputado eleito a deputado não eleito se reunindo. Leão está hoje com Roma em Barreiras fazendo campanha para Neto e Bolsonaro. Jânio Natal veio fazer um procedimento médico, prefeito de Porto Seguro, em Salvador, e veio fazer campanha para Neto e Bolsonaro. Os deputados estaduais e federais eleitos para o time de Neto estão fazendo campanha aberta para Bolsonaro. Eles estão de olho naqueles 700 mil votos que Roma tem, que são importantes para Neto, e mais, na dúvida, jogando na dúvida que Bolsonaro pode ganhar. O reflexo disso, ou concomitantemente a isso, simultaneamente a isso, o voto envergonhado na Bahia, eu não tenho dúvidas que no primeiro turno era em Bolsonaro. Então, a pessoa que votava em Bolsonaro estava um pouco mais retraída porque tinha uma onda vermelha acontecendo no Estado. A Bahia deu quase 70% para Lula. Você anda em Salvador hoje, você não anda 10 minutos de carro sem ver, em qualquer bairro, do mais periférico aos mais ricos, carros passando com bandeiras do Brasil, e não é por causa de Copa do Mundo, é por causa de apoio a Bolsonaro, bandeiras do Brasil e adesivos de Bolsonaro em janelas, portas de prédios e casas e centros comerciais. Ou seja, tá aí. As pesquisas indicam que Lula vai ter 70% dos votos. Os petistas acreditam que ele mantém essa votação. Por gravidade, Jerônimo está eleito. Mas o que a gente percebe é que, de fato, aquele bolsonarista que estava retraído foi para a rua. E junto a ele foram os candidatos eleitos no time de Neto. Então, todos os esforços estão sendo feitos no sentido de furar, né, essa bolha. Se vai dar certo ou não, eu não sei, mas a estratégia está posta. Então, assim, tem campanha na rua? Não vejo também não, Paulo. Mas vejo muitas manifestações nesse sentido. Muitos carros plotados com perforation, muitos carros com bandeiras do Brasil, na orla, na paralela, em bairros periféricos e bairros nobres de Salvador, bandeiras espalhadas, e não é por causa de Copa do Mundo, é por causa de Bolsonaro, porta de comércio, porta de farmácia, porta de todo tipo de centro comercial e de serviços. Enfim, você tem uma onda acontecendo aí. Isso é o turma que já votou nele no primeiro turno, que só está botando para fora? Pode ser. Pode ser. Mas o fato é que você vê campanha casada, você vê nas redes sociais de deputados como líder da oposição, da Assembleia, de deputado federal, candidato derrotado, enfim, aquilo que a gente já listou aqui. Todos eles pregando voto em Bolsonaro e Neto. Bolsoneto, né? Antes era Neto e Lula, Lula Neto, agora é Bolsonaro. Eu enxergo muito, Luiz, essa questão dos deputados federais apoiarem Bolsonaro pela facilidade que virou ser deputado federal com a emenda do relator. Com a tal, né? A emenda secreta, né? Então, o orçamento secreto. O orçamento secreto. Então, assim, essa emenda do relator ajudou muito que os deputados tivessem uma autonomia. E insisto nisso. Eu acho que o deputado federal hoje, principalmente com os discursos que Lula está mantendo, dizendo que vai acabar com isso, que vai haver uma forma de desconstruir isso, vai haver uma forma de fazer isso. Para o deputado federal eleito, esses 513 deputados federais eleitos aí, em sua grande maioria, não quer perder essa conquista que eles tiveram, né? Essa facilidade. Tem deputado federal aí que está melhor que muito prefeito. Não, cara, prefeito não. É melhor do que governador. Tá melhor que governador. Não, assim, isso é um fato. É ter uma caneta, é ter um poder de caneta que eles nunca tiveram. E então, sem assim, a parte do desgaste, né? Tem o desgaste. A RP9, né? RP09. Sem dúvida nenhuma, aquele formato de governabilidade que nós conhecemos e que promoveu escândalos como Mensalão, Petrolão, ele muda com essa figura. O orçamento ele é transferido para o parlamento em troca de governabilidade. Não existe. O executivo executa. E o parlamentar está se escondendo através de uma emenda que, para a sociedade, ela é secreta, mas para o executivo não é. Que aí é que está o problema. Maior do que você colocar uma fatia grande do orçamento nas mãos dos deputados federais, é você fazê-lo de forma escusa.
Isso aí. Então, assim, porque o próprio Bolsonaro se entregou quando ele apresentou uma lista com deputados do PT que receberam a emenda. Não é secreta? Ele não tem nenhum tipo de interferência, de ingerência sobre aquilo? Como é que ele está com a lista de quem recebeu aquilo? É um pouco, né? Sim, tipo, tem, e é política, é como se faz a política. Se é errado, precisa de mecanismo jurídico para poder condenar. Mas o fato é, deputado federal hoje tem um poder enorme. O presidente da Câmara, grande, enorme. Que ele que, na verdade, impõe normalmente o relator. É ele que convence o relator. E o relator é quem, por sua vez, coloca essa emenda lá. E ao executivo compete executar aquilo ali. Mas o fato é que muito deputado encheu a burra de dinheiro, senadores também, durante esse período todo, para manter a governabilidade do presidente Bolsonaro. Acho pouco provável que isso mude no que se refere à quantidade na gestão de Lula, até porque o orçamento é aprovado esse ano. No entanto, a prática disso, para o bem da democracia, deve ser revista. Se vai ser revisto ou não, eu não sei. Mas você pegar uma empresa ou uma companhia como a Codevasf, que tinha objeto específico, e botar para comprar busão, tem alguma coisa que não está batendo aí, irmão. Esse dinheiro está saindo utilizado como subterfúgio para outra coisa, sabe? Você comprar 5 tratores ou você colocar lá como num município do Piauí, eu não lembro de onde é, mas que teve 400 procedimentos médicos por dia. A conta era essa. Não dá. Tem alguma coisa errada. Né? Então a gente precisa rever isso daí. Mas, de certo modo, não sei se vai rever, não. É difícil, não é? É inglório. Tá difícil. É inglório. Olha, o papo tá bom, mas o nosso programa vai ficando por aqui. A gente hoje discutiu vários assuntos que o tempo passou bem rapidinho. Até a próxima semana. Quero agradecer a você que assistiu a gente aqui no Conjuntura Atual. Semana que vem nós vamos estar já na semana das eleições, com todas as últimas informações, as pesquisas mais recentes, as conjunturas mais atualizadas. E eu volto a pedir a você que ative as notificações, siga o nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo aí com os amigos, amigas, com as tias do WhatsApp, para que a gente fique aí alcançando cada vez mais gente. Quero agradecer a vocês, Paulo Bandeira e também Luiz Fernando Lima, que nos brindaram aqui com essas exposições maravilhosas acerca da política brasileira. Muito obrigado, meu povo. Até a próxima. Um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Mês que vem tem novidade, hein? Deixa lá que a gente conta no próximo episódio. Vai para frente, vai para frente. Já rolou o spoiler. E não é promessa, não é promessa de campanha. Não é promessa de campanha, não. Um abraço a todos, obrigado. Compartilhem, curtem. Mandem sugestões de pauta para a gente debater aqui também, isso é importante. E vamos nessa. Um abraço.